Olá, estudante, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de Rota de Aprofundamento. Meu nome é Andréia e eu sou a professora do componente de arte. Lembrando que a nossa rota, ela é sobre a literatura e cinema, a memória em foco, né? Aula 2. Nós vamos falar nessa aula sobre o impressionismo, né? O impressionismo, que é um movimento artístico muito interessante e revolucionário, né? Ele é um divisor de águas, né, na história da arte, porque ele abriu o caminho para o que a gente conhece hoje como a arte moderna, né? O impressionismo, ele surge ali na França, né, como eu já falei, no final do século XIX, né, e ele tem, né, essa importância porque ele vem quebrar com algumas regras, né, que estavam ali estabelecidas na arte até o momento, né. Mas antes disso é importante lembrar, né, o que eclodiu, né, essa revolução dentro das artes, né. Lembrando que no final do século XIX, a população, né, a sociedade, ela estava ali colhendo os frutos da Revolução Industrial, né, o crescimento das grandes cidades. Paris estava virando ali, tendo ali o seu protagonismo, certo? E um evento, né, que aconteceu nesse momento, né, que influenciou aí o impressionismo, foi o aprimoramento da fotografia, né? Então, a partir desse momento aí, alguns artistas começaram a se questionar, né, a maneira que eles estavam produzindo arte até o momento, que era uma maneira, uma realidade idealizada, né? Os artistas estavam sempre dentro de estúdios, pintando a realidade, uma realidade idealizada, certo? Representando ali essa realidade, e eles não estavam contentes com isso. Quando surge a fotografia, né, alguns artistas, eles começam a se questionar e ver pela primeira vez uma oportunidade ali de estar mostrando outro tipo de expressão que não seja essa engessada, cheia de regras, né? Porque se já tinha uma máquina que produzia uma realidade, uma imitação da realidade, uma representação da realidade com mais rapidez e eficaz, por que eles tinham que continuar nessa pintura tão engessada como estavam fazendo até agora? Então, a minoria desses artistas resolveram questionar esse tipo de representação da arte e resolveram inovar, né? O que não foi visto com bons olhos para a maioria, né, ali da academia de artes que seguiam as regras há bastante tempo, certo? Aí a gente vai analisar aí algumas características desse tipo de arte para a gente ver quais que eram as mudanças que eles estavam propondo. Acompanhe aqui comigo. Aqui a gente tem a primeira obra de arte, né, que aqui a gente pode ver que é uma arte, assim, no nosso tempo de agora, a gente olhando, a gente consegue perceber, digamos que aceitar, né? É bem aceitável, mas na época esse tipo de arte era inadmissível, né? Por conta da falta de nitidez, né, dos contornos, né? O impressionismo, ele traz características de pinceladas muito rápidas, né? Os impressionistas, eles queriam o quê? Eles queriam, né, trabalhar a questão do movimento e trabalhar a luz, né, sobre os objetos, né, uma luz natural. Para isso, eles pintavam as suas obras em espaço aberto, né, em espaço exposto. Então, eles saíam dos estúdios de pintura e iam expor, pintar conforme a sua observação. Eles valorizavam a observação ali do momento. Então, eles valorizavam essa questão da luz ali do momento, certo? E não uma realidade idealizada como estavam fazendo até o momento, certo? Essa obra aqui, ela é de Monet, né? E se chama Impressão Nascer do Sol, né? Que foi essa obra aqui que deu nome aos artistas impressionistas,
certo? Lembrando que quando esses artistas eles resolveram inovar, eles foram totalmente excluídos, né? Por conta dessa, eles achavam-se que era uma revolta, né, desses artistas. Então, eles foram proibidos de expor as suas obras nos salões reais, né, oficiais, digo. Então, eles resolveram, né, essa minoria resolveram se juntar, né, e resistir às críticas. Essa obra aqui, ela foi muito criticada e, como eu já falei, ela deu nome ao impressionismo, porque alguns críticos, né, falavam que eles apenas pintavam, não era real, não era arte o que eles estavam pintando, não era arte, eram apenas rabiscos, eram apenas impressões, era apenas impressionismo. E eles, ao invés, né, de pegar essa crítica como negativa, resolveram aderir como o nome do movimento, que se chama impressionismo, ok? Vou passar aqui para a próxima obra. Essa segunda obra aqui, a gente pode observar que é de Renoir, né? É outro artista também do impressionismo. Lembrando que os artistas do impressionismo, eles tinham o mesmo objetivo, que era quebrar com as regras, né? E ter mais liberdade ao se expressar nas suas pinturas. Porém, eles tinham características diferenciadas, certo? Por exemplo, essa obra aqui, As Duas Irmãs, de Renoir, a gente observa que ela é também uma pintura ao ar livre, né? Onde o artista, ele dá um desfoque aqui no fundo, certo? Aqui é totalmente, ele usa pinceladas rápidas e o foco dele é a mocinha aqui do centro, certo? Então, ele dá um efeito, como que a gente conhece hoje na fotografia, né? Um efeito retrato, onde ele desfoca o fundo com pinceladas bem rápidas. Renoir, ao contrário, né, de Monet e outros artistas, ele gostava de fazer pinturas de pessoas, né? Ao ar livre, em eventos, e entre outros, mas sempre de figuras humanas. Aqui a gente tem outro exemplo também, que é do artista Sisley, também que ele é considerado um artista que pintava somente ao ar livre e trazendo essa questão da luminosidade. A gente pode ver aqui essa representação no lago aqui, onde que ele coloca com pinceladas rápidas e consegue refletir, né, aqui o céu no lago, enfim, as sombras aqui ele representa muito bem essa característica do impressionismo, que é a iluminação. Ok? A próxima obra é Aula de Dança, de Edgar Degas, né, que ele tem como característica, ele foge um pouco também aí dessa questão, dessa característica de pintar ao ar livre, né? O Degas, aliás, ele tinha a característica de um fascínio pelas dançarinas, de pintar a questão do movimento das danças das bailarinas, certo? Como eu falei, ao contrário dos outros, ele trabalhava sempre em estúdios de dança, obviamente, mas sempre aí pegando a luminosidade, como se tivesse uma janela, uma porta aqui, desse lado aqui, sempre pegando aqui os movimentos precisos aí das bailarinas. Mas ele traz também as pinceladas rápidas, né? Aí os contornos não muito nítidos, que também é característica do impressionismo, tá? Essas obras são só alguns exemplos das características e de alguns artistas que fizeram parte aí do impressionismo, certo? Só para a gente conhecer algumas características. Aí eu venho para a gente finalizar, com uma proposta de atividade, né, que seria a representação, usando tanto a fotografia como inspiração, e também o impressionismo como técnica, certo? Que seria o seguinte: você vai capturar paisagens, objetos ou pessoas e lugares que haja interferência da luz natural. Isso com, né, a câmera fotográfica, certo?
Após recolher a foto, você vai manipulá-la digitalmente e transformá-la em uma obra impressionista, utilizando aí todas as características que a gente viu do impressionismo. Para a edição da foto, você pode utilizar celulares, tablets ou laboratório de informática da escola. E aqui eu trago uma sugestão de aplicativo, que é o PixArt, que ele terá como objetivo, né, você fazer essa edição da fotografia, de preferência utilizando uma luz natural, né, e você conseguir manipulá-la de aquela forma que ela se transforme em uma obra impressionista, certo? Eu espero que você faça essa atividade e tenha um bom resultado, ok? Te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!